Livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 1º ao 41º. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu entre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhe: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra. O que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das raízes, das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. A parábola da candeia. E disse-lhes: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama. Não vem antes para se colocar no velador. Porque nada há coberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: Atendei ao que
idem ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao ver, ao, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: aqueles assemelharemos o reino, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava, em particular aos seus discípulos. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão temidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus. Amém.